Amém? Falando agora que nós estamos entrando nesse período de Natal, essa segunda mensagem da nossa nova série, e nessa série nós estamos falando sobre o que podemos aprender com esse Natal de verdade. Não esse Natal meramente mercantilista que nós temos por aí, mas esse Natal bíblico revelado, o primeiro Natal, o nascimento de Jesus. Mas alguma vez na sua vida você ganhou algum presente estranho no Natal? Você lembra alguma vez que ganhou um presente estranho? Ou pelo menos que criou assim um certo constrangimento? Eu uma vez ganhei, sabe o que, gente? Eu vou confessar para vocês aqui, espero que não saia desse lugar. Olha como fica em silêncio quando quer, eu sou curioso. Eu ganhei um talco de chulé. Eu fiquei pensando, o que isso significa? Tem presente que mexe com o nosso ego, ou não tem? Tem presente que mexe com o nosso ego. O escritor norte-americano Tim Keller, ele disse o seguinte, que num Natal, o colega deu para o outro um livro, Como Emagrecer em um Ano. E o outro livro que esse mesmo colega recebeu dizia, Aprendendo a deixar de ser arrogante. Esses tipos de presentes mexem com o nosso ego. Eu não sei o que você vai ganhar no Natal, né? Fica atento. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda certeza. O Natal, ou o primeiro presente que nós recebemos, que é Jesus, que Jesus é o grande presente divino, mexe muito com o nosso ego, se nós pararmos para pensar. Pelo menos deveria mexer demais. Porque a ideia do Filho de Deus, perfeito, santo, imaculado, justo, irrepreensível, a ideia de que ele nasceu num curral de animais. Já foi num curral? Quem já foi num curral aqui? Se você já foi num curral, você sabe como é que é o cheiro desse lugar. Mesmo os melhores currais, mesmo onde os animais são tratados a pão de ló, o cheiro é terrível. Não é um dos lugares mais agradáveis para você dar à luz a uma criança. E mais do que isso, o texto sagrado nos diz que quando ele nasceu, ele foi colocado numa manjedoura. E aí nós sanitizamos tudo, limpamos tudo, transformamos em presépio, colocamos os sábios do Oriente no mesmo episódio. Não é, nós colocamos tudo ali, o anjo, nós decoramos, colocamos as luzinhas, tudo ficou tão bonito ali naquele presépio de Natal. Mas manjedoura não é nada mais do que um coxo, do que um comedouro de animais. Esse foi o berço do Filho de Deus. E por que Deus enviou seu Filho santo, puro, que habitava em glória, inacessível, para nascer em condições tão inóspitas? Sabe por quê? Porque eu e você somos desesperadamente perdidos. Eu sei que dói, nós não queremos nos ver assim, especialmente quando nós vivemos num tempo que se fala muito de autoestima e do potencial que é em você, na força que é em você, e o quanto você, mas biblicamente falando, eu e você somos pecadores. Nós ofendemos a Deus continuamente. O profeta no Antigo Testamento chega a dizer que o melhor dos nossos atos são como panos de imundícia diante de Deus. Imagine quão desesperadamente perdidos nós somos. Alguém já disse que se o nosso maior problema fosse financeiro, e algumas vezes a gente acha que é, Deus teria enviado um economista para resolver o nosso problema. Que se o nosso maior problema fosse de saúde física, Deus teria enviado um médico. Se o nosso maior problema fosse cultura, Deus teria enviado um artista, um humorista. Se o nosso maior problema fosse ignorância, Ele teria enviado apenas um professor. Mas quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus, ele disse que nasceu o Salvador. O Salvador. Porque o nosso problema fundamental chama-se pecado.
essa canalice interior que todos temos, e que faz com que nos afastemos de Deus e manipulemos o outro e causemos danos no outro, mesmo quando a gente até não quer, a gente faz. Deus enviou seu Filho. Bem, logo no início da fé cristã, por volta do ano 48, 49, não tenho tempo de discorrer as variações das datas aqui, surgiu um movimento, isso depois de Cristo. Então Cristo já tinha vindo, morrido na cruz, ressuscitado ao terceiro dia, e agora um grupo emergiu, um grupo chamado de judaizantes. Os judaizantes ensinavam que nós não éramos, por assim dizer, tão ruins, porque nós poderíamos resolver o nosso problema espiritual observando a lei mosaica, obedecendo a lei de Moisés, ou seja, que existia em nós a competência e a capacidade para isso. Nós sabemos que não temos. A única pessoa que cumpriu cabalmente a lei de Moisés foi Jesus. Todos os outros fracassaram. Todos os outros, sem exceção, fracassaram no cumprimento da lei. Bem, por causa disso, o apóstolo Paulo, que outrora era um rabino, também proponente das mesmas ideias, ele escreveu uma carta que se encontra no Novo Testamento. E há um trecho nessa carta que eu gostaria de chamar de o Natal Paulino, em que ele nos ensina algo extremamente importante. Dentro dos seus argumentos, em que ele refuta as razões porque nós não precisamos seguir a lei mosaica, inclusive nos aspectos mais radicais que eles queriam implantar, como por exemplo a circuncisão, que o que nós realmente precisamos é da graça de Deus, da graça de Cristo e do Espírito de Cristo habitando em nós. É isso que precisamos, dentre vários argumentos. Um argumento que Paulo apresenta, que é o que eu quero brevemente compartilhar com vocês, é o que eu chamo de o Natal Paulino. Abra por favor a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 4. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 4. Então é bem fácil de lembrarmos, Gálatas 4:4. E eu vou ler na tradução atualizada da Bíblia. Se você encontrou, por favor, diga amém. A palavra de Deus diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Quando Paulo usa esse argumento, ele está nos remetendo a essa história do Natal que refletimos agora brevemente. Paulo está dizendo: se existisse qualquer outra alternativa, se existisse qualquer outra maneira para nos livrar dos nossos pecados, se existisse qualquer outro meio para que nós vencêssemos a nossa perdição, Deus teria usado esse expediente. Quantos são pais aqui? Olha, eu também. Dificilmente nós daríamos nossos filhos para salvar a humanidade inteira. Eu estou errado? Você lutaria com unhas e dentes pelo seu filho? Dificilmente você daria. Pois Deus deu o seu Filho, enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para salvar a humanidade, porque não existia outro meio. Então todos os argumentos daqueles líderes religiosos judaizantes eram falaciosos, nenhum deles funcionava. A única maneira era essa. Por isso, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, como vimos na semana passada, por meio de uma ação tão milagrosa que Maria concebe Jesus, sob a lei, porque Ele é o único que estará submisso à lei mosaica e que cumprirá e triunfará sobre toda a lei. E a maior prova disso é que matam Ele injustamente, colocam Ele num sepulcro, uma grande pedra na entrada do sepulcro. Josh McDowell chega a especular que a pedra talvez tivesse mais de 1,5 toneladas, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele saiu de lá. Por quê? Porque Ele é justo, Ele é puro, Ele é santo, a morte não pode retê-lo, a morte é para pecadores, e Ele não é um pecador. Ele saiu de lá. Deus enviou o seu Filho. Agora veja você que para que Deus cumprisse isso, se você está comigo aí, diga amém. Para que Deus cumprisse isso,
O texto nos diz que ele faz na plenitude do tempo. O que seria a plenitude do tempo? Nós podemos dizer a hora H. A plenitude do tempo é quando todas as coisas concordam para que aquele seja o momento ideal. Se você já mudou de casa, você sabe o que eu estou dizendo. Quando o último utensílio está dentro do caminhão, é a plenitude do tempo. É a hora que você diz, ó, pode ir. Antes de que todas as coisas estejam ali, ainda não é a plenitude do tempo. Tem a hora certa. Quando nós estudamos a história e o momento em que Jesus nasceu, nós vemos que vários elementos foram soberanamente alinhados. Por exemplo, antes daquele tempo veio Alexandre o Grande. Alexandre o Grande queria conquistar o mundo inteiro, de fato fez, o mundo conhecido da época. E ele queria helenizar o mundo, ele queria transformar o mundo numa grande colônia grega, vamos dizer assim, ou Macedônia. E ele fez isso por meio da promoção da língua grega. Então o mundo inteiro falava grego. Quando Jesus veio, era muito mais fácil anunciar para todos os povos que o Filho de Deus tinha chegado. O Novo Testamento, inclusive, foi escrito em língua grega, a língua franca, porque qualquer pessoa com uma educação mediana naqueles dias poderia entender a mensagem do céu. Mas depois de Alexandre o Grande, os romanos construíram grandes rodovias, vias que existem até hoje, depois de 2000 anos, facilitando o trânsito e o trabalho dos emissários de Jesus, dos missionários e os apóstolos de Jesus. Mais do que isso, naqueles dias existia uma grande frustração com o sistema religioso, parecia que já não funcionava mais. Mas ainda existia o que se chamava de um período de paz. O deus Janus, adorado pelos gregos, pelos romanos, era um deus com duas faces, uma face que apontava para frente, outra face que apontava para trás. Daí o mês de janeiro, que é baseado nele, para sugerir que é um tempo de transição. Mas Janus era também o deus da guerra. E quando não existia guerra, o templo do deus Janus ficava fechado, pois aquele templo estava fechado há 3 anos, quando nasceu aquele que o profeta diz que é o príncipe da paz. Porque o imperador César Augusto, que achava que era soberano, daí ele usava o título de Augusto, o elevado, o altíssimo, estabeleceu naqueles dias a chamada Pax Romana, paz de Roma. Ali nasce Jesus, na plenitude do tempo, na hora H. Se você está comigo, diga amém. Mas para que ele nascesse, veja, quando diz plenitude de tempo, quer dizer que Deus, de alguma maneira, muito coloquial vou dizer isso, em algum ponto da eternidade, Deus marcou no seu calendário divino quando o seu filho nasceria. Deus marcou quando o filho dele nasceria, quando todas essas coisas conspirassem para o momento e o tempo ideal. Mas como isso poderia acontecer? Apenas um Deus soberano, capaz de controlar a história, poderia fazer isso. E quando estudamos a história do Natal, nós vemos a mão soberana de Deus. Considere. Deus controlou o cosmos, porque o texto nos diz que uma estrela guiou os sábios do Oriente e pairou sobre o local em que nasceu Jesus. Quem pode controlar isso? Dizer onde uma estrela vai parar? Deus. Deus demonstrou controle total sobre o soberano da terra, que naquele momento era César Augusto. Por quê? O profeta Miqueias tinha dito mais de 600 anos antes que Jesus nasceria em Belém, na Judéia. Sul, se você apanhar o mapa, está lá no sul de Israel. Mas onde moravam José e Maria? Onde moravam José e Maria? Exatamente, vocês estão certos de novo. No norte de Israel, numa cidadezinha, num vilarejo chamado Nazaré. Bom, uma mulher grávida, lá no norte, vai ter o desejo de visitar Belém? Não.
Imagine as dificuldades, o transporte na época não era com carro com ar-condicionado, era no lombo do jegue. Como é que faz isso? O imperador então acorda um dia e diz: eu sou soberano, eu sou poderoso, eu vou baixar um decreto aqui. Eu quero que todas as pessoas voltem à sua cidade natal para fazer um censo. E aí eu vou saber quantas pessoas eu domino e quantos me pagam tributos. Ao fazer esse decreto, César Augusto não tinha ideia de que ele estava viabilizando o cumprimento da profecia de Miqueias. E lá saem José e Maria, naquele caminho difícil, com frustrações e desafios, para dar à luz em Belém, na Judéia. Deus se mostrou soberano biologicamente na história do Natal, porque Isabel era uma mulher avançada em dias, estéril, mas o anjo Gabriel disse: ela vai dar à luz um filho. E deu à luz um filho chamado João. E Maria, que era uma virgem, Deus disse por meio do anjo que a sombra do Altíssimo envolveria o Espírito Santo. Preste atenção nesse vento que nós estamos tendo agora. Preste atenção nisso. Palavra hebraica e grega para vento, para espírito é vento. É ruá e pneu. Nós estamos vendo vento nessa manhã? Depende. Nós não estamos vendo vento. Nós estamos vendo o efeito do vento. Nós estamos vendo a ação do vento no nosso meio. E o anjo disse que a ação do Espírito, do vento de Deus, seria vista na vida biológica de Maria, porque ela conceberia e daria à luz um filho. E isso aconteceu. Deus se mostrou soberano na história do Natal sobre todas as hostes angelicais, porque Gabriel foi enviado da parte de Deus. Nas colinas de Belém apareceram anjos anunciando o nascimento de Jesus. Nos sonhos de José, os anjos estavam presentes. Aqui é a minha pergunta para você: se Deus orquestrou todas essas coisas, se Deus cuidou e se mostrou Senhor de toda essa história, você duvida que Ele possa cuidar das coisas que estão causando aflição a você hoje? Você tem dúvida de que esse Deus soberano não está no controle da sua vida? E que Ele está cuidando de você? E como disse um amigo meu, frustração faz parte do plano. Você acha que Maria foi saltitante e alegre seguindo o seu caminho para Belém? Frustração faz parte do plano. Mas o plano de Deus não pode ser frustrado. O Deus que orquestrou tudo aquilo é o Deus que cuida de você, cuida de você, cuida de você. É o Deus que não te desamparou. Duas breves histórias, que o meu tempo já acabou. Eu tive que fazer uma viagem para Angola, e eu não conhecia Angola, tinha uma agenda para cumprir lá. E a pessoa que tinha que me apanhar no aeroporto de Luanda desencontrou. E eu fiquei como um cãozinho que cai na mudança. Para onde vou? O que é que eu faço? Meu celular não funcionava. Então eu decidi, junto com a Julie, ir para o aeroporto local, porque eu tinha que viajar, vamos dizer, para um outro estado. E dentro do aeroporto eu comecei a tentar alugar o celular de alguém. Mas como tudo é muito caro, as pessoas não queriam alugar o celular para mim. Uma loja, duas lojas, eu falava com as vendedoras, não conseguia. Finalmente, numa loja que eu estava tentando alugar o celular, uma moça que estava vendo umas bolsas, ela disse assim: onde que o senhor está indo? Eu falei: eu estou indo para essa igreja, falar com esse pastor, para esse estado e para essa cidade. Ela disse: eu sou dessa igreja, eu conheço esse pastor e eu moro nessa cidade. E eu vou ligar para ele agora. Sabe o que é isso? É a providência de Deus. Quais são as chances? Segunda história: quando eu e Júlia estávamos nos preparando para estudar, nosso alvo era estudar num seminário chamado Dallas Theological Seminary, no Texas. Para encurtar uma longa história, eu perdi a bolsa que eu tinha lá. Recebi um comunicado, depois um telefonema explicando por que eu não ia poder estudar.
e nós acabamos indo para o meio oeste americano, para a cidade de Kansas City. Mas uma das coisas que eu tinha em mente e orava, era que quando voltasse para o Brasil, depois de receber meu treinamento, que eu ia fazer um programa de rádio. Eu não tinha a menor ideia como é que ia ser patrocinado, como é que ia acontecer. Bom, foi lá no seminário, no Calvary, em Kansas City, naquela região do meio oeste americano, que a minha esposa conheceu um professor renomado chamado Woody Crow. E ela disse: olha, como é que está o seu programa de rádio? Ele está bem, mas eu estou orando faz 2 anos para encontrar alguém para ser meu parceiro no Brasil, para eu ajudar a colocar um programa de rádio lá no Brasil. Ela disse: seus problemas acabaram, vou te apresentar ao meu marido. Quais são as chances de você pensar que tem que ir para Texas, Deus te leva para Kansas? De você chegar e quem devia estar te esperando não está esperando, e te cria um monte de dificuldade e frustrações. Mas as suas frustrações não frustram o plano de Deus para você. E essa é a mensagem do Natal. Se não aconteceu do jeito que você imagina, não chegou a plenitude. Continua dizendo: Senhor, me mostra o que eu devo fazer enquanto isso. Continua colocando coisa no seu caminhãozinho e confiando. Deus se mostrou soberano na história, é soberano na sua vida também.